Salve, salve, meu povo que giga, aqui quem vos fala é Mestre Danoninho, né? Edson Ardelino, conhecido por Mestre Danoninho, nascido 10 de outubro de 1971, sou filho de Joana Maria da Silva e Pedro Manuel Ardelino, inicio a capoeira já no finalzinho da década de 70, em 80 eu começo a treinar com Roberto Risadinha. Antes eu brincava de capoeira com o meu irmão, né, Severino, o mais velho da família, e nessa época tinha um grupo de pessoas que fazia arte capoeira, né, na Rua 10, em Nova de Vinéia, e essa turma lá fazia capoeira e eu, muito novo, né, quis aprender essa arte capoeira, porque o meu irmão mais velho, ele ia lá, olhava e chegava em casa fazendo essas movimentações de capoeira, e isso batia curiosidade para a gente praticar, brincar de capoeira, né? O meu irmão mais velho, ele ia, olhava e chegava em casa, fazia essas movimentações, e aí foi estimulando tanto a mim quanto mais meus outros dois irmãos, Pedro Manuel e Edinaldo Ardelino, né, que fez capoeira também, faz capoeira também. Então aí estimulou a gente a fazer capoeira. Nesse período veio residir aqui próximo de casa o senhor Carlos Roberto, conhecido na capoeira por Risadinha, professor Risadinha. Então ele falava com a minha mãe para poder levar a gente para capoeira, e aí ele levava a gente para capoeira para treinar aí junto com o mestre Lospa. O mestre Lospa que deu aula, ele não era mestre na época, né, mas ele deu aula no clube do senhor Vovô, que era uma danceteria, né, do Vovô. Deu aula na escola Nossa Senhora do Carmo, né, em Cajueiro Seco, divisa Cajueiro Seco, Nova Vinéia, e a gente treinava lá com Lúcio, com a criança. Então tinha uma turma muito boa, né? Fazia capoeira. Depois o mestre Lúcio, ele conheceu aí, quando ele dava aula no colégio Nossa Senhora do Carmo, que era vinculado à igreja Nossa Senhora do Carmo em Nova de Vinéia. Então ele conheceu o Frei Tito. O Frei Tito conseguiu um espaço para que o mestre Lúcio pudesse fazer atividade de capoeira, que foi uma escola próxima ali ao Bom Preço de Piedade, onde hoje é o Marketplace Center. Então tinha um colégio lá e o Frei Tito conseguiu esse espaço para que a gente pudesse praticar capoeira lá. E o mestre Lospa passou a ensinar capoeira lá, junto com o mestre criança. Então, desde então, eu venho praticando capoeira, né? Desde o início da década de 80, praticando capoeira. E por volta de 89, né? 88, eu já começo a ajudar o mestre a ministrar aula de capoeira na academia, né? Na FEBEM, em Prazeres, né? E 89 por aí eu começo a formar meu primeiro grupinho de capoeira, né? Já independente. Eu ia treinar com o Losman, mas o mestre Losman foi morar em Dom Helder, e aí eu formei um grupinho de capoeira na frente da casa da minha mãe, em Nova de Vinéia, Rua Silviano Emiliano, número 58. Lá eu comecei o meu primeiro trabalho de capoeira por volta de 89 para 90. E comecei o trabalho, eu fazia parte do grupo do mestre Lospa. Em 93, meados de 93, eu saio do grupo do mestre Lospa e formo a minha instituição, a Associação de Capoeira Rabo de Arraia. Junto comigo veio o mestre Mamão, o contramestre Bicudo, né? Mamão não era mestre, eu também não era mestre. O contramestre Bicudo era contramestre na época, e a gente sai, professor Delfim também sai, e a gente forma a instituição de capoeira Rabo de Arraia. O professor Quadrado também vem com a gente, ficou um tempo, depois saiu, foi para o Malê. E aí a gente, em 93, funda a Associação de Capoeira Rabo de Arraia, e estão com ela até hoje, né? Com a instituição ativa desde 93,
com a Associação de Capoeira, venham praticando capoeira, ensinando capoeira em várias instituições, né, tanto igrejas, escolas, clubes, academia, né, dei aula em vários lugares, né, em várias escolas, e dei aula na Associação dos Moradores de Nova Guiné, dei aula na Academia Cascavel, dei aula na Academia Oficina do Corpo, dei aula na Igreja Anglicana Olinda, dei aula na Igreja Conionia e Piedade, dei aula na Igreja Evangélica lá em Catende, formei um grupo de capoeira também na cidade de Cupira, participei de vários eventos de capoeira, participei de vários trabalhos junto à Universidade Federal, capoeira com FPE, junto ao Dr. Henrique Comertier, né, e sempre que solicitado pela Universidade Federal para participar das atividades de capoeira, eu estou lá participando. Sou um dos fundadores do Conselho de Mestres e Mestres da Capoeira do Estado de Pernambuco, fui presidente da Associação dos Capoeiristas de Jaboatão dos Guararapes, fui membro da Federação Pernambucana de Capoeira, sou reconhecido mestre tradicional pela Confederação Brasileira de Capoeira Desporto do Brasil, né? Sou mesário também por ela, sou árbitro pela Federação Pernambucana de Capoeira, fiz vários cursos voltados na área de capoeira, como treinamento físico voltado na área de capoeira, como trabalhar com pessoas especiais, né? Curso feito aí pela Associação de Capoeira Volta que o Mundo Dá. Participei da gravação do 4º DVD da banda Companhia do Calypso, lá em Maceió. Estou na estrada aí ensinando, né, os meus saberes e os meus fazeres, voltado aí na área de capoeira, tentando fazer sempre o melhor. Estou participando aí desse edital de patrimônio vivo do Pernambuco, né, na esperança de que possa ser contemplado, né, claro, com as minhas comprovações, documentos enviados, né, com a minha fala aqui no vídeo, contando um pouco da minha história, né, e é isso, a gente tenta fazer. Não sou muito bom nesse diálogo, eu sou mais de mostrar, mas estou aí tentando fazer, tá certo? Participei de vários eventos, sou solicitado em vários eventos, dei aula na Escola Americana do Recife, tive carteira assinada como instrutor de capoeira na Escola Americana do Recife, que para mim foi uma honra ter minha carteira assinada como instrutor de capoeira. Hoje me encontro desempregado, né, trabalhando como autônomo, sendo motorista de aplicativo, né, Moto Uber, o 99, esses negócios aí, o Motoboy, né, trabalho com aplicativo para poder conseguir me manter, manter os meus custos, né, a luta continua, e continuando também fazendo a minha arte capoeira, né, não deixo de dar aula. Dou aula 2 vezes por semana na Estação Cidadania aqui do Jaboatão dos Guararapes, voluntário, né, levando os meus saberes, transformando vidas, né. É isso, tentando fazer o melhor de mim sempre, e quem sabe eu conseguir aí ser reconhecido como patrimônio vivo para poder melhorar o meu sustento e continuar fazendo aquilo que eu sei fazer, né, que é divulgar a arte da capoeira, transformando vida, crianças, adolescentes, jovens e adultos, mandando nessa arte maravilhosa que é capoeira. Espero ter explicado, demonstrado aí através do vídeo, tá certo? Muito obrigado. Não sou muito bom no desenrolar da fala, mas é isso que eu pude fazer. Forte abraço a todos e todas.